Meio-dia e nada mais tenho a dizer. Boa tarde a todos. É o máximo, Boa Felipe tarde. Bueno. Vou repetir. Boa tarde e mais uma vez boa tarde, Eduardo Oineg. Boa tarde. Eu sou o Eduardo Oineg, fico aqui até as 2 horas da tarde comigo aqui no estúdio, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ele, Felipe Bueno, que nos dá um salve. Salve! Ele já tá com a gente desde o começo da manhã, desde a meia-noite, 1h, 2 da manhã. Ele não saiu daqui, ficou o tempo inteiro e continua aqui até as 2 horas da tarde, não é isso? É isso. Sempre. Sempre. E logo, logo voltaremos a ser um trio. Sim. Porque nós somos um trio. É o trio Los Três. Trio Los Três. Com a Carla Bigato, também conhecida, atenção Goiânia, que não sabe, como Carla Bitacher, porque ela faz as regras funcionarem, linha dura, etc. Você deveria contextualizar, porque muitos dos nossos ouvintes não viveram a época da Margaret Dama de Thatcher, Ferro. Dama de Ferro. Pronto, você já resolveu. A nossa Dama de Ferro, Carla Bigato, que vai voltar de férias em 2029. Já, mais 10 aninhos, ela volta pra cá. Bom, com a gente aqui no estúdio também, o ouvinte, a ouvinte querida, que fazem a Band News FM ser ela a rádio mais admirada do rádio brasileiro. Que fantástico, né? A rádio mais admirada do Brasil. Ô, Felipe Bueno. Prossiga. Solta o som. Você quer aquele, né? Não Vamos é lá. som, né? Solta o arquivo. Não deixa de ser um áudio. É um né? áudio. Vamos lá. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Dita essa frase, quando era pequenininho eu falava pelo Louis Armstrong, não, pelo Neil Armstrong, quando ele pousou na Lua. Quem era o diretor da NASA nessa época? Olha pra Próximo arquivo. Dá vontade de deixar, né? Dá vontade de deixar. Dá vontade de deixar. Fred Mercury cantando, Queen gravando Bohemian Rhapsody na gravadora EMI em 1975. Quem era o chefão da EMI nesse ano? Também não sabe. Felipe Bueno não sabe nada. Tá parecendo o Milton Neves dando placar. Terceiro e último arquivo. Whatever it takes. Vingadores Ultimato. Grande sucesso do cinema, maior sucesso do cinema, Estúdios Marvel. Quem era o presidente? Aliás, quem é o presidente dos Estúdios Marvel? Também não sabe, Felipe Bueno não sabe. Não sei de nada. Diretor da NASA, Dr. Thomas Paine. Eu fui pesquisar porque eu não sabia, Claro que não sabia, né? Presidente, chefão da EMI, Roy Featherstone. Ok. Gostou da Gostei pronúncia? sua pronúncia. E o presidente dos Estúdios Marvel, Kevin Feige. Bom, agora diz pra mim rapidinho. Nome do presidente da Volkswagen? Não sabe. Da Embraer, do Itaú, do Bradesco. Bom, atrás de cada grande empresa tem um cara. CEO. Agora é CEO, né? Não é ex-presidente, é CEO. Ah, sim. Chief Executive Officer. Já tá até saindo de moda. Também vão arrumar outro nome. E isso no Brasil, no mundo, time de futebol tem por trás um grande executivo, um jogador tem por trás um grande executivo, né? Futebol, basquete, banda, show, tudo tem um executivo, um cara bacana, um presidente, seja lá o que for. São pessoas bem-sucedidas, tomam decisões importantíssimas, e eles aparecem em momentos muito específicos, né? Lançamento de um novo produto. Às vezes aparece o presidente da companhia, às vezes não. Entrevista para explicar os rumos da companhia. Ele tem que aparecer, Claro. óbvio. Divulgar resultado do ano anterior, o balanço, para explicar o sucesso ou tentar dar uma tapeada no fracasso. E também nos momentos de crise. Você tem uma crise, o cara tem que aparecer, né? E a qualidade da declaração é fundamental para mostrar que o barco tem rumo, quando a coisa está indo mal. Daí porque foi desastrosa a primeira declaração do presidente da Vale, quando houve a queda da barragem de Brumadinho, por um erro inadmissível da própria Vale, o ex-presidente da Vale, né, o Fábio Schwartzman, que ele disse o seguinte: olha, a tragédia humana vai ser maior, mas o dano ambiental vai ser menor. Sensacional. Oi? Errou no tom, errou na escolha de palavras. Óbvio que ele não é um ser de mau coração, sabe? Ele é um homem malvado. Não é um homem malvado, mas para ser CEO,
Não basta não ser malvado, você tem que fazer as coisas direitinho, né? Pensar no que vai dizer. Ou o Neil Armstrong, ele na hora que pisou na Lua, falou: ai, que fofinho. Ai, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Ele não pensou nisso antes, né? Foi na hora, de improviso, não é isso? Foi de improviso. Foi emoção pura. Emoção pura. O Fábio Schwartzman mostrou falta de sensibilidade para dizer o mínimo, né? Falta de solidariedade, se quiser. E essas regras que valem para executivos, valem para governantes. Grandes incidentes, tragédias, pedem a presença do governante como uma forma de solidariedade. Por exemplo, final de maio desse ano, teve uma rebelião em presídios em Manaus. Mataram 55 pessoas. O ministro Sérgio Moro estava em Lisboa e ele declarou o seguinte: olha, essa rebelião é resultado de um certo descontrole do poder estatal em relação às prisões. Eu achei interessante, porque um certo descontrole mata 55. Fiquei imaginando quantos morreriam se houvesse um descontrole. Total descontrole, né? Ele interrompeu a viagem internacional dele? Não interrompeu. Foi uma opção. Em agosto teve outra rebelião em Altamira, né, no Pará. O Moro deu as caras? Não. Estava obrigado aí? Também não. Não tinha que ir. Mas é simbólico. Não vá. Enchente. Tem governante que vai, tem governante que não vai. Grandes incêndios, desabamento, chuva. São momentos em que eles vão. Isso é uma coisa. Você está presente para hipotecar a solidariedade, mostrar que você se preocupa, né? Mas o Estado não pertence ao governante. O Estado não pertence ao governante. Ele precisa ter discernimento para saber a hora de entrar, a hora de não entrar, de entrar e prestar solidariedade, ficar numa posição lateral, eventualmente só soltar uma nota, eventualmente trocar uma autoridade, né? Dar uma pequena declaração. Aí a gente chega na cena ridícula, protagonizada ontem pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, descendo do helicóptero e mexendo os braços e festejando para ser filmado por todas as câmeras, porque esse era o único propósito, né? Inclusive é do secretário de governo atrás dele com o celular, né? Bom, e se ele disser que não, se ele não estava preocupado com as câmeras, por que ele não foi de cirola e camiseta? Então ele se preocupou. Opa, deixa eu botar uma roupa rápido, né, para aparecer. E ele se comportou como se fosse o protagonista de um episódio que não tem nada a ver com ele. Absolutamente nada a ver com ele, mas sim com a polícia do Rio de Janeiro. Veja, o Brasil inteiro ficou aliviado com o desfecho daquele episódio, dado pela polícia, evitando que poderia ser uma tragédia de grandes proporções. Imagina, o desastre, se aquele sujeito bota fogo no ônibus. A gente não sabe o que ia acontecer, mas ia ser pior do que o que aconteceu. E mesmo assim, mesmo sendo uma operação irretocável, já tem gente falando que a arma era de brinquedo, hein? A arma era de brinquedo. Agora, a gente só descobriu que a arma era de brinquedo depois. Não tem um depoimento de refém dizendo assim: olha, ele falou, pessoal, fique tranquilo que a arma é de brinquedo, a faca é de borracha e não é gasolina, é Guaraná. Tinha cheiro de gasolina, tinha faca e a arma de brinquedo, só se descobriu que era de brinquedo depois. O cara usava aquela arma para apavorar as pessoas, né? Ele tinha um isqueiro na mão. O próprio governador falou na entrevista. Agora, só falta aparecer um cara do Ministério Público dizendo: vamos fazer uma perícia, porque vai que o isqueiro estava sem pedrinha. Então ele não era um risco real para a sociedade, logo não teria que ser abatido. Enfim, não vou me espantar se aparecer um lunático dizendo isso. Mas as informações que a polícia tinha naquele momento recomendavam o tiro, ou os tiros, e os tiros foram dados, é isso que vale, é isso que interessa. E uma coisa é o Witzel ficar aliviado com um desfecho, dar os parabéns para a polícia, condecorar os heróis, tudo isso cabe ao governador. Acontece que ele não se conteve. Aí ele gastou gasolina do Estado, hora de voo do Estado, helicóptero do Estado para pousar na ponte e se comportar como se ele fosse a figura central do episódio, né? Ele tem tanta relação com o desfecho desse episódio quanto um torcedor do Flamengo, do Goiás agora, né? Do São Paulo, do meu São Paulo, tem a ver com o resultado do jogo. Você fica lá torcendo para ter um bom desfecho. Mas você não interfere no resultado. Quem diz isso não sou eu, não. É o coronel Maurílio Nunes, comandante do BOPE, responsável pela ordem de atirar.
Em entrevista, ele foi claríssimo. Os protocolos são da PM. O governador apenas nos dá as condições de trabalho. Ou seja, paga o salário e paga as contas. A ordem foi do gerente da crise. No caso, ele diz. No caso, eu dei a ordem. O Witzel e todos os brasileiros de bom senso torceram pelo melhor desfecho possível. Final feliz. E o final feliz era o final que protegesse os reféns. Se pudesse ser um final feliz sem a morte do sequestrador, muito que bem. Não deu, problema do sequestrador, lamento. Foi a polícia que brilhou, foi um time que trabalhou em grande estilo. Foram os negociadores da polícia, foi o observador que fica ao lado dos snipers, foi o atirador, foi o comandante do BOP, todos menos o governador. Ele não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. O sequestrador do ônibus não era um adversário político do governador. Ele era um lunático que no momento em que ele resolveu colocar em prática a loucura dele, ele se tornou um criminoso. E no momento em que ele se tornou um criminoso, ele virou um inimigo da polícia, da sociedade. E é a polícia que cuida dos inimigos da sociedade, no caso dos criminosos. E aí vem um parênteses. Vamos parar de falar que isso é um símbolo da tragédia carioca. Não é um símbolo da tragédia carioca, não é um símbolo da tragédia brasileira. Isso é um símbolo da tragédia da humanidade, porque poderia ter acontecido em qualquer lugar. Aliás, acontece. Acontece, não é porque tem desemprego, não é porque a economia não cresce. Não, em lugares onde não tem desemprego, como o nosso, em lugares onde a economia não cresce tão pouco como aqui, também acontece isso, é miséria humana. Voltando. Então, a polícia tem vários desafios, falta equipamento, tem desvio funcional, isso tudo é da alçada do governador. Aí ele nomeia os secretários, dá as condições para que a polícia opere, mas daí a querer se comportar como se liderasse o trabalho da polícia, vai uma distância muito grande que não deveria ser ultrapassada e ele ultrapassou. Ele parecia querer se apropriar do desfecho, do disparo, que não foi ele que fez. O mérito é do BOP. Os tiros que salvaram os reféns partiram dos atiradores de elite do BOP. E esse camarada é um camarada que trabalha há pelo menos 10 anos. Parece que o principal deles há 12 no BOP. E eles entraram no BOP há pelo menos 6 anos antes do Witzel pensar em ser governador. Já estavam lá, trabalhando. Não tinha o Witzel, né? São profissionais que depois que receberam a luz verde do coronel Maurílio Nunes, eles sabiam que eles teriam uma oportunidade. Ou talvez mais de uma, mas em geral é uma, que raramente se repete, porque os alvos móveis se movem. E às vezes eles se movem para não sair mais de um lugar onde não podem ser vistos, né? Os snipers, eles aprendem com o tempo que 95% do trabalho deles é olhar, observar. 95%. 5% é o disparo. Isso é literatura de sniper. Você procurar, você vai ver que essa é a conta. A virtude é saber usar bem os 95% para não perder os 5%. O próprio porta-voz, o Eneg, ontem, quando a gente estava cobrindo ainda em andamento o sequestro, tinha respondido essa pergunta que nós fizemos. Não dá para dizer que a coisa vai durar 10 segundos ou 2 horas. É isso. Não dá. Exatamente. Até porque antes é da observação, depois da luz verde, mas antes tem que esperar para a fase de negociação. Sim. Quando os psicólogos, os estudiosos, todos envolvidos, chegam e falam: bicho, não dá mais, esse cara não dá, esse cara é louco. A luz verde, pode atirar. Se tiver a chance, atira. As estatísticas mostram o seguinte: nos Estados Unidos, é um dos cursos de treinamento mais difíceis do Exército. Em 5 semanas de um curso, as 5 primeiras semanas, de cada 50, só 4 vão adiante. 46 desistem, não aguentam, é muita pressão. O sniper, ele pensa através do tiro. Ele pensa através do tiro. Ele prende a respiração e quando ele prende a respiração, ele dispara. E essas balas saem numa velocidade 2 vezes superior à velocidade do som. É assim que ele trabalha. Ele mantém o foco plenamente, ele faz avaliações rápidas, precisas, várias avaliações, vários cálculos. Ele não estava a uma distância tão grande como no filme Sniper, que precisa fazer grandes cálculos de vento, etc. Ele 80 metros. 80 metros, é diferente. Mas entre os cálculos não está o cálculo político. O sniper não faz cálculo político. Ele só calcula
algo que tem a ver com a balística e o alvo, para ser neutralizado, que é a expressão que a polícia usa, muito adequada, na minha opinião. O governador é que faz cálculo político. Ele é o chefe do Poder Executivo e a missão dele é nomear os secretários, assessores, dar as diretrizes e tal, e só. Ele não prende bandido. Ele não atua na segurança prendendo bandido. Na saúde, ele não faz cirurgia. Na educação, ele não dá aula. Não pode fazer esse papel ridículo. E ele é reincidente. Em julho, ele resolveu dar entrevista coletiva para falar da apreensão de drogas e fuzis. Por quê? Quando a polícia, de novo, num trabalho bem feito, prendeu os matadores da vereadora Marielle Franco, quem é que estava lá dando coletiva? O governador pegando carona de novo. O Witzel já disse que quer ser candidato a presidente da República em 2022. Já declarou isso. Deve ter tido uma visão de que o Brasil precisa dele. É possível. Vai ver, até precisa. Nós vamos descobrir. Ele tem 3 anos e meio. Alguns políticos estabelecem uma meta desse tipo e aí vão cegamente atrás desse seu sonho, dessa fantasia, apaixonados, e cometem erros de percurso, erros que podem custar caro, né? Ele não é um caso isolado. Nós não estamos aqui falando do Brasil tem 26 governadores e o Witzel, né? Tem 26 governadores centrados e o Witzel. Não. Toda vez, no entanto, que um caso desse acontece, a gente tem que ficar com os olhos e ouvidos bem abertos para deixar claro, houve um exagero. E muitas vezes o exagero que a gente denuncia é o exagero da polícia. Nessa hora, o que faz o Witzel? O que fazem os governadores? Se recolhem, se escondem, trocam o secretário, jogam a bomba para os outros. Não querem aparecer, se escondem. Aí na hora que vem o bônus de uma missão muito bem conduzida pela polícia, aí o cara vai pra galera. Então, foi um trabalho muito bem feito da polícia, não foi exagero da polícia, foi um exagero do governador que fez um papelão, nota 10 para a polícia, nota 0 para o governador, que, como eu falei, tem 3 anos e meio para se aprumar. E inteligente do jeito que é, quem sabe ele aprende e muda esse estilo, porque ficou muito feio, muito feio. Parabéns para a polícia. Vai para o governador.